Já estamos reiniciando a parte 2, direito penal. A parte 2, direito penal, muito interessante. Vamos iniciar aqui agora. E vamos já começar, então, essa parte. Direito penal 2, questão da culpabilidade, certo? Estamos, então, reiniciando. E já preparando também nosso questionário, que nossa prova é na semana que vem, na terça-feira que vem. Qual o dia, gente? Terça-feira que vem, qual o dia? Terça-feira que vem, qual o dia? Vamos lá, vamos reiniciando aí, penal. Vamos lá, gente, reiniciando todo mundo aí. Vamos, pessoal, todo mundo. Bom, já estamos ao vivo aí para a gente reiniciar o nosso trabalho, penal 1, né? A segunda fase, e depois nós teremos os questionários também, para que a gente possa analisar. Vamos agora aos crimes culposos, né? Que a gente aí já vai encerrando, depois do culposo, préter doloso, e a gente vai encerrando a nossa participação sobre esse assunto. Os elementos do fato típico do crime culposo são os seguintes. Vamos lá, gente? São os seguintes. Conduta voluntária. Conduta voluntária. Tipicidade. Resultado involuntário. Nexo causal. Quebra do dever de cuidado objetivo. E essa quebra do dever de cuidado objetivo, ela se dá nas seguintes circunstâncias, 2 pontos. Por imprudência, por negligência ou por imperícia. Depois nós teremos previsibilidade objetiva do resultado. Relação de imputação objetiva. Certo? Então, por aqui nós temos, note que os principais elementos que compõem também estão presentes no fato típico do crime doloso. É o caso da conduta, da tipicidade, do resultado, do nexo de causalidade e da relação de imputação objetiva. Vamos estudar agora aqui o dever de cuidado objetivo e previsibilidade do resultado. O dever de cuidado objetivo consiste na imposição a todos previstas de atuar com cautela no dia a dia, de modo a não lesar bens alheios. Esse dever se apura objetivamente, ou seja, segundo um padrão mediano, baseado naquilo que se esperaria de uma pessoa de mediana prudência e discernimento. Daí falar-se em dever de cuidado objetivo. A violação desse dever se externara por meio dos seguintes elementos. 2 pontos. Imprudência, negligência ou imperícia. Vamos aproveitar para dar exemplos desses termos, principalmente com referência a acidente automobilístico, questões automobilísticas. Quando você deixa de colocar freios, ou óleo de freio no seu carro, e você está vendo que o óleo está baixando, mas você não está nem aí,
e ao tocar no freio, o freio falha, e você mata alguém, alguma coisa, você não teve a intenção direta de matar essa pessoa. Certo? Você nem pensava em matar essa pessoa. Então você não assumiu o risco de produzir o resultado morte, como foi o dolo eventual. Mas você, ao deixar de colocar freio no seu carro, ao deixar de colocar freio no carro, perdão, freio não, óleo de freio no carro, você está assumindo a sua negligência. Você é uma pessoa negligente. Você negligenciou um dever de cuidado objetivo, certo? Existindo aí a previsibilidade de um resultado. Certinho? Na negligência. Quando você coloca o seu veículo numa pista de 80 e você passa a andar com 110, e você passa rapidamente de uma pista para outra sem dar o sinal, você estará sendo imprudente. Quando você resolve fazer uma cirurgia em uma pessoa, a pessoa se engasgou e você resolve fazer uma cirurgia, você não tem habilidade técnica, você não tem a perícia, você estará sendo imperito. Quando você não tem a carteira de habilitação para dirigir um veículo, um caminhão, por exemplo, e você pega o caminhão e sai para dirigir, você estará sendo imperito. Então, a imprudência, a negligência ou imperícia são os elementos basilares do crime culposo. O crime culposo ele se baseia nesses três elementos. Aí nós teremos o crime culposo. Prosseguindo, essas modalidades de culpa são, portanto, as maneiras de quebra do multicitado elemento do fato típico nos crimes culposos. A determinação concreta da violação do dever e, portanto, a constatação da imprudência, da negligência e da imperícia exige uma formulação hipotética em que se comporta a conduta do agente com aquela que esperaria de uma pessoa de mediana prudência e discernimento, na situação em que o indivíduo se achava. Assim, por exemplo, se alguém conduz um automóvel em via pública em excesso de velocidade e, em face disso, colide com outro veículo, ferindo o motorista, sua conduta deverá ser confrontada com a de um homem mediano na mesma situação em que ele se encontrava. Essa comparação revelará que o sujeito atuou com imprudência, quebrando o dever de cuidado objetivo, pois de uma pessoa medianamente cautelosa, espera-se que, ao volante, obedeça às regras do trânsito, algo que o condutor responsável pelo acidente não fez. Certinho? A compreensão do dever de cuidado objetivo completa-se com a noção de previsibilidade objetiva. Completa-se com a noção de previsibilidade objetiva. Outro elemento do fato típico do crime culposo. Para saber qual a postura dirigente, aquele que se esperava de um homem médio, é preciso verificar antes se o resultado dentro daquelas condições era objetivamente previsível, segundo o que normalmente acontece. Então, vamos repetir.
A compreensão do dever de cuidado objetivo completa-se com a noção de previsibilidade objetiva, outro elemento do fato típico do crime culposo. Para saber qual postura diligente aquela que se espera de um homem médio, é preciso verificar antes se o resultado, dentro daquelas condições, era objetivamente previsível, segundo o que normalmente acontece. A imprevisibilidade objetiva do resultado torna o fato atípico. O resultado não será imputado ao agente a título de culpa, não será considerado obra do imponderável, caso fortuito ou força maior. Perdão, mas será considerado obra do imponderável, caso fortuito ou força maior. Por previsibilidade objetiva, em suma, deve-se entender a possibilidade de antever o resultado nas condições em que o fato ocorreu. A partir dela, é que se constata qual o dever de cuidado objetivo. Afinal, a ninguém se exige o dever de evitar algo que uma pessoa mediana não teria condições de prever. Então, uma pessoa mediana tem condições de prever aquilo? Sim, homem médio. Aí nós temos o segundo elemento, previsibilidade objetiva. Cuidado objetivo e previsibilidade objetiva. Um homem médio, em condições normais, não tinha condições de prever, aí nós estamos diante de um fato atípico na questão da culpabilidade. Certinho, gente? A previsibilidade objetiva, como já foi anteriormente visto, é aquela determinada segundo o critério de uma pessoa de mediana prudência e discernimento. A exigência aí de uma pessoa de mediana prudência e discernimento. Sua ausência, repita-se, torna-se o fato atípico. Exemplo, o motorista conduz seu veículo acima do limite de velocidade permitido, imprudência, por uma estrada estreita. Ao fazer uma curva, colide com um ciclista embriagado que se encontrava na contramão de direção. Suponha-se que, em função da própria estrada, não era possível, de modo algum, enxergar depois da curva, de tal forma que o condutor do automóvel não podia imaginar que havia uma pessoa naquele local, principalmente na contramão. Além disso, mesmo que trafegasse em velocidade compatível com a vida, não poderia evitar o acidente. Apesar de sua imprudência, o resultado era objetivamente imprevisível. Não é possível imaginar que depois de cada curva haverá um ciclista embriagado na contramão da direção. Motivo pelo qual o fato será considerado atípico. O fato será considerado atípico. Certo? Ressalte, por fim, que se houver previsibilidade objetiva, mas faltar a previsibilidade subjetiva, segundo as aptidões pessoais do sujeito, o fato será típico, mas não haveria culpabilidade. Em síntese, o processo de adequação típica do crime culposo envolve as seguintes etapas. Vamos às etapas, gente? Envolve as seguintes etapas. Primeira, anota aí. Análise. Qual o dever de cuidado objetivo em que o fato ocorreu? 2. Verifica se o resultado produzido era objetivamente previsível. 3. Constatada a quebra do dever de cuidado, que a todos se impõe, e a possibilidade de antever o resultado, ou previsibilidade do mesmo. Segundo, o que se espera de uma pessoa de mediana prudência e discernimento, o fato será considerado típico. A tipicidade é um indício da ilicitude do comportamento, que só não será
antijurídico, se praticado sob o amparo de alguma excludente de licitude. Por fim, finalmente, analisa-se a previsibilidade subjetiva do resultado, ou seja, se o agente, conforme suas aptidões pessoais, podia antever o resultado produzido. Se presente, o sujeito responderá pelo crime. Se ausente, ficará excluído da culpabilidade. Vamos rever aqui a questão da previsibilidade objetiva. Mas existe a previsibilidade subjetiva, segundo as aptidões pessoais do sujeito. O fato será típico, mas não haverá culpabilidade. O princípio do incremento do risco. Esse princípio, ligado à teoria da imputação objetiva, busca substituir o critério anteriormente estudado, quebra o dever de cuidado objetivo, pela ideia de incremento do risco. Para Rochin, pioneiro nessa avaliação, o intérprete deve adotar o seguinte procedimento. 1. Examinar qual a conduta de todos esperada de acordo com os princípios do risco permitido. Examinar qual a conduta de todos esperada de acordo com os princípios do risco permitido. 2. Compará-la com a do agente, com o escopo de verificar se ele aumentou o risco ao bem. Constatando-se o incremento do risco, haverá culpa, de modo que o sujeito responderá pelo resultado produzido, se prevista a forma culposa. Caso contrário, não haverá crime. Em nosso modo de ver, o princípio acima analisado não exclui o critério tradicional. Antes de afastá-lo, complementá-lo. Ou seja, complementá-lo. Modalidades de culpa. Resumindo, o que vale mesmo é o cuidado objetivo e a previsibilidade objetiva. As modalidades de culpa que a gente já viu, elas são formadas por 3 modalidades no nosso Código Penal, artigo 18, inciso 2. Imprudência, negligência e imperícia. São, a rigor, as 3 formas pelo qual o indivíduo pode violar o dever de cuidado subjetivo. A imprudência significa a culpa manifestada de forma ativa, que se dá com a quebra de regras de conduta ensinadas pela experiência. Consiste no agir sem precaução, precipitado, imponderado. Exemplo, uma pessoa que não sabe lidar com arma de fogo, a manuseia e provoca o disparo, matando outro. Alguém dirige um veículo automotor em alta velocidade, ultrapassa o farol vermelho, atropelando outro. Eu até discordo do professor Vitor Gonçalves no exemplo da arma. A arma pode ser imprudência, mas pode ser também imperícia. Certo? Negligência. Ocorre quando o sujeito se porta sem a devida cautela. É a culpa que se manifesta de uma forma omissiva. Note-se que a omissão de cautela ocorre antes do resultado, que é sempre posterior. Exemplo, mãe não guarda o veneno perigoso, deixando à mesa, e com isso possibilitando que o seu filho pequeno posteriormente o venha a ingerir e morrer. Imperícia é a falta de aptidão para exercício de arte ou profissão. Deriva da prática de certa atividade omissiva ou comissiva, por alguém incapacitado para tanto, por falta de conhecimento ou inexperiência. Exemplo, engenheiro que projeta casa sem alicerces suficientes e provoca a morte do morador. Não se pode confundir a imperícia com o conceito jurídico de erro profissional. Sinônimo de erro. De diagnosticar de forma desculpável ou excusável. Certo? Assim, fica isento de responsabilidade. Por exemplo, o médico, ao analisar o paciente, aplicou a técnica que os livros de medicina recomendavam. No entanto, seu diagnóstico foi errado, pois a pessoa
contraíra outra doença diversa daquele imaginado. O sujeito em face dos medicamentos receitados pelo profissional tem seu processo de deterioração do organismo acelerado e acaba morrendo. Nesse caso, o médico não responde pelo resultado, nem a título de culpa. A falha não foi sua, pois agiu de acordo com os conhecimentos de sua ciência, mas da própria medicina. Tanto que qualquer profissional mediamente preparado teria cometido o mesmo erro. Então, nós temos que não se pode confundir a imperícia com o erro médico profissional. Ou seja, sinônimo de erro de diagnóstico excusável. Leia-se que, isento de responsabilidade, o médico analisava o paciente e aplicou a técnica que os livros de medicina recomendavam. No entanto, seu diagnóstico foi errado, deu errado. Então, não se pode aqui culpar o médico nessas circunstâncias. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo clássico agora. E aí, preste atenção. O Conselho Federal de Medicina autorizou, a nível de pandemia, que o médico, desde quando o paciente esteja monitorado, verificação do eletrocardiograma, dos batimentos cardíacos, saturação, pulsação, ele passa a tomar hidroxicloroquina. Conselho Federal de Medicina. Mas somente nessa fase de pandemia. O médico, ao usar a hidroxicloroquina, que nós já sabemos, inclusive hoje passou no jornal, que o FDA, que é como se fosse a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA, que é como se fosse a Anvisa no Brasil, passou agora no jornal pela manhã e ontem à noite, suspendeu o uso de hidroxicloroquina nos Estados Unidos, de forma em massa. Vários experimentos e experiências têm demonstrado que a hidroxicloroquina não resolve nada contra... Eu tenho um trabalho sobre isso, eu faço pós-graduação de microbiologia, eu pós-graduando em microbiologia, então prova-se que a hidroxicloroquina não tem nada a ver. E, quando você usa o medicamento, você tem que usar riscos e benefícios. Se os riscos forem muito maiores que o benefício, você não vai utilizar. Então, a hidroxicloroquina provoca riscos como arritmias cardíacas, disfunções do coração, podendo levar ao infarto, a questão da cegueira, a atuação nos olhos, que pode levar à cegueira lateral, e é irreversível. A questão da disfunção hepática, a questão da paralisia renal, enfim, diversos efeitos colaterais que podem levar o paciente à morte ou ter sequelas irreversíveis. Então, o Conselho Federal de Medicina determinou que os médicos podem, na pandemia, utilizar a hidroxicloroquina, dependendo do caso e acompanhando o paciente. O paciente tem que assinar um termo de anuência para usar a hidroxicloroquina, que anue sobre os riscos que ele está correndo, embora o paciente seja leigo, confie na parte técnica do médico. Se, por um acaso, o médico utilizar uma dose maior da hidroxicloroquina ou não observar esse monitoramento dos batimentos cardíacos quanto a uma possível arritmia, ele terá cometido um erro médico. Um erro médico. Neste caso, perante até meu entendimento do Conselho Federal de Medicina, este erro será desculpável, excusável diante da situação da pandemia, já que o remédio não tem a hidroxicloroquina junto com azitromicina ou a cloroquina, não tem nenhuma, vou repetir, não tem nenhuma evidência científica de que possa trazer resultados para a Covid-19.
Apenas existem alguns indícios, posto que o paciente se recuperou. Mas se recuperou como? Pelo uso da hidroxicloroquina? Não. Ele se recuperou porque seu sistema imunológico reagiu e ele ia se recuperar sem a hidroxicloroquina. Sem a hidroxicloroquina, ele ia se recuperar. Então, nesse caso, o médico responde por um erro médico, mas um erro médico excusável, desculpável. Isso perante o Conselho Federal de Medicina. Vamos ver se, na jurisprudência, se for acionado o médico na parte criminal possível, se os entendimentos poderão ser o mesmo ou se poderá ser levado ele à imperícia, já que ele, sabendo que agora a FDA, que é americana, a Anvisa, suspendeu, ele continua usando, complicado. Eu tenho um trabalho sobre hidroxicloroquina, vou botar lá no AVAR, porque o jurista ele tem que ser transdisciplinar, ele não pode ser bitolado, tem que entender de todas as áreas para ele poder justamente ser um grande jurista. Então, fica essa controvérsia entre o erro médico e, às vezes, erro médico excusável, como o erro, como a culpa por uma imperícia. O médico pode responder também por negligência ou até mesmo por imprudência. Outra situação, o paciente, nós sabemos que a Covid-19 é um coronavírus, o SARS-CoV-2, é algo novo, é algo que nós não temos ainda nada que a gente possa se apegar para poder dizer que esse medicamento, ou que essa doença tem um medicamento eficaz, tem um tratamento, os sintomas podem ser parecidos com outras patologias, o patógeno dele é ainda investigado. Então, por exemplo, o paciente pode chegar e apresentar uma síndrome respiratória aguda e ser ou não ser a COVID, certo? Então, o paciente pode apresentar sintomas leves, que podem ser parecidos com outras, né? Com outras patologias. E o médico não poderá dizer que isso é algo de Covid ou de não Covid. E se ele diagnosticar como Covid-19, esse será um erro profissional excusável, desculpável, diante da situação inicial, que nós não temos conhecimento ainda sobre a questão da Covid-19. Certinho, gente? Alguma dúvida até aqui? Ficou dúvida, gente? Vamos continuar. Todo mundo calado, dormiram, foi? Todo mundo entendeu o que eu falei até aqui? Vamos lá. Culpa consciente e inconsciente e diferença entre culpa consciente e dolo eventual. É muito importante. A distinção... Sidney, o que é isso que você colocou? Eu não entendi. Que sinal é esse? É sinal de ok, tá certo. A distinção entre culpa consciente e inconsciente tem relevo na dosimetria da pena. Na hora que você for aplicar a pena, ele tem essa dosimetria da pena, ela será relevante para a culpa consciente e inconsciente. Significa, então, que essa análise é posterior à constatação da imprudência, negligência ou imperícia. Assim, portanto, se o autor da conduta agiu de acordo com o dever de cuidado objetivo, não há crime algum. Se desrespeitou mediante uma das 3 modalidades de culpa citadas, e, além disso, encontra-se presentes os demais elementos necessários à imposição da pena, será caso de condenação, cumprindo ao julgador verificar se houve culpa consciente, com previsão do resultado, ou inconsciente, sem previsão do resultado, a fim de dosar a sanção cabível. Culpa consciente é a culpa com previsão do resultado. O agente pratica o fato, prevê a possibilidade de ocorrer o evento. Ele pratica o fato, prevê o resultado de ocorrer o evento. Porém, levianamente,
confia na sua habilidade e o produz por imprudência, negligência ou imperícia. Ele prevê o resultado, certo? Mas ele acredita que não vai ocorrer. Vamos lá. A culpa inconsciente é culpa sem previsão. O agente age sem prever o resultado, que o resultado possa ocorrer. Essa possibilidade nem sequer passa pela sua cabeça. E ele dá causa ao resultado por imprudência. O resultado, porém, será objetiva e subjetivamente previsível. Certo? A culpa inconsciente é culpa sem previsão. O sujeito age sem prever que o resultado possa ocorrer. Não se pode confundir culpa consciente com dolo eventual. Em ambos, o autor prevê o resultado, tanto na culpa consciente como no dolo eventual, mas não deseja que ele ocorra. Porém, na culpa consciente, ele tenta evitá-lo, enquanto que no dolo eventual, ele mostra-se indiferente quanto à sua ocorrência, não tentando impedi-lo. Assim, por exemplo, se o agente dirige um veículo perigosamente em alta velocidade e vê um pedestre atravessando a rua, tentando sem êxito evitar o atropelamento, teremos culpa consciente. Se, na mesma circunstância, em vez de buscar evitar o acidente, o motorista continua com sua direção imprudente, pensando, se morrer, morreu, haverá dolo eventual. Então, na realidade, o dolo eventual, o agente assume o resultado, assume o risco do resultado ocorrer. Na culpa consciente, além de tentar evitar, ele acredita nas suas habilidades e que não vá ocorrer. Essa é a grande diferença. Certo? Vamos aqui aos graus de culpabilidade. Nós teremos graus de culpabilidade leve, levíssima e grave. A doutrina diverge acerca da relevância da graduação da culpa para fins de pena. Há, de um lado, aqueles que sustentam não haver nenhuma diferença o grau de culpa para fins de responsabilização criminal. Outros, por sua vez, afirmam ser o fato praticado com culpa grave mais reprovável do que o praticado com culpa leve, motivo porque a graduação influenciaria na dosimetria da pena expressa no artigo 59 do Código Penal. Por fim, aqui, gente, nós teremos o préter doloso. O préter doloso. O préter doloso, além dos crimes dolosos e culposos, reconhece-se um tertium genus, ou seja, um terceiro. O préter doloso, préter intencional, em que o resultado vai além da intenção do agente. Esse deseja um resultado, e o agente o atinge, mas sua conduta enseja outro resultado, outro evento, por ele não querido e decorrente, às vezes, de culpa. O sujeito atua com dolo no movimento inicial, havendo culpa no resultado agravador, além do pretendido. Diz-se tradicionalmente que existe dolo no antecedente e culpa no consequente. Gente, eu gostaria que vocês fizessem um estudo aí sobre, aí uma pesquisa sobre medida de segurança inimputável, que eu vou colocar uma pergunta sobre isso, e nós vamos então fechar com as questões agora. Vamos lá, gente? Vamos às questões? Primeira questão da aula de hoje. Explique na teoria bipartida a culpabilidade tanto dolosa como culposa. Explique na teoria bipartida
a culpabilidade, tanto dolosa quanto culposa. Segunda questão. Explique o dolo direto. Terceira questão. Fale sobre o dolo direto de segundo grau. Estão anotando, gente? Estão anotando? Terceiro. Fale sobre o dolo direto de segundo grau. Quarto. Diferencie dolo direto de primeiro grau e segundo grau. Quinta questão. Fale sobre dolo de perigo. Sexta questão. Pesquisem dolo genérico e específico. Sétima questão. Esmiuçar o dolo eventual. Repita a sétima aí, professor, por favor. Esse que é a última, né? Esmiuçar o dolo eventual. Esmiuçar o dolo Eventual. Oitava questão. O dolo eventual vai para o júri popular? Exemplifique. Oitava, né? Nona. Explique culpa consciente. Décima questão. Fale sobre culpa inconsciente. A nona é culpa, fale sobre culpa consciente. A décima, fale sobre culpa inconsciente. Décima primeira, diferencie dolo eventual de culpa consciente. Exemplificando nos crimes de trânsito. Essa qual é? A décima segunda, né? Né, gente? Décima segunda? 11ª. primeira. Décima segunda. Faça uma análise dos graus de culpa e sua punibilidade. Décima terceira. Dissecar crime préter doloso. Dando exemplo. Décima que? Quarta? Ou terceira? Quarta. Décima quarta. Faça uma análise sobre a inimputabilidade e as medidas de segurança.
15ª. Fale sobre as modalidades de culpa, relacionando-as com o cuidado objetivo e a previsibilidade objetiva. Alguém poderia repetir para mim a segunda, que minha internet caiu? Ô, gente, Explique o dolo direto. A segunda, o dolo direto. explique o dolo direto. A nível de informação, eu estou vendo as letras aqui, Polícia Federal cumpre 21 mandados de busca e apreensão. O negócio está pegando, né? Mas, chegamos ao nosso final, eu gostaria de você saber se vocês têm alguma dúvida, que a gente possa esmiuçar aqui agora, possa debater aqui agora. Se vocês pesquisarem, tiverem alguma dúvida, podem lançar para mim, que nessa fase que vocês estão em prova, além de deixar a aula no aval o mais rápido possível, eu salvo aqui, lanço no YouTube, lanço na rádio, para depois lançar no aval para ficar guardado. Eu acredito que amanhã, no mais tardar, quinta-feira, está lá. Todas as aulas estão lá, tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo no Zap, porque vocês estão em véspera de prova, eu respondo. Ou pelo menos dou a dica de onde vocês vão buscar. Certinho? Tem alguma dúvida que eu possa ajudar vocês até agora, aqui nesse momento? Professor? Diga, minha querida. Eu queria saber a quarta, porque eu não consegui pegar... Alguém ajuda aí com a quarta aí? A quarta é diferencie dolo direto de primeiro grau e segundo grau. Gente, se vocês puderem, vamos colocar aqui um cronograma para que a gente possa, para a semana será a prova com 10 questões objetivas. E será que vocês poderiam entregar esses trabalhos até sábado, para que eu possa corrigir logo, para vocês ficarem na V3, está tranquilo? Sábado seria qual a data? A V3 é quando? Sábado agora? Não, sábado desse é 8. A V3 é quando? Dia 4 de julho. Então, nós temos a nossa prova, que é para a semana, quando é? Final de semana para a semana, parece que é 28, 29 e 30, né? 4 de julho seria 1, 2, 3, 4. É quinta-feira, né? É quinta-feira, né? Não é isso? Bom, vamos fazendo aí o mais rápido possível que vocês puderem entregar. 4 de julho é sábado. Possível, eu vou lançar a nota de vocês, legal? Precisa, então, da colaboração de vocês. Não vou poder ficar prorrogando o questionário, nem os trabalhos. Quem não puder, paciência, porque senão eu atrapalho, acabo atrapalhando outras pessoas, entendeu? Então, o máximo que vocês puderem entregar, eu flexibilizo bastante. Então, vamos fazendo logo, dar um piquezinho, porque fazer o questionário ajuda a fazer a prova. Se você fizer todos os questionários, assistiu a aula, viu os vídeos, não tem como não fazer boa prova. Fácil. Se puder entregar na terça-feira os questionários, eu já estou livre para corrigir. Já posso lançar logo a nota de vocês, passar a régua. Legal? Certinho, gente? Tá, professor, os trabalhos estão no AVA? Todos os trabalhos estão... Os trabalhos não. As aulas estão todas no AVA, certo? Não, e os trabalhos? São só os questionários? São todos passados em sala de aula. São os questionários, não sei se eu passei alguma pesquisa, alguma coisa, passei? Não, pesquisa não, só foram os questionários. São 2 questionários, com cada um com 15 questões. Termina os questionários para a gente entrar em campo aí. Legal? Gente, muito obrigado pela atenção. Professor,
Diga. Esses questionários é para enviar pelo e-mail? Meu e-mail, ou é. que eu já... Pronto, Meu e-mail. Manda pro meu e-mail. Legal? ok. Conto com vocês o mais rápido possível. Bom dia. Jesus Cristo abençoe vocês. Bons estudos. Espero que possam fazer uma boa prova. Até mais. Eu continuarei aqui até o último dia do semestre. Qualquer dúvida. Nas férias a gente pode também fazer lives. Estamos aqui na luta. Legal? Grande abraço para vocês. Jesus Cristo abençoe. Fiquem em paz. E até a próxima, se Deus quiser. Um abração.